Olá moçada, professor Rubens Ferraz, mais uma vez dando continuidade ao nosso curso da Lei 8.112 de A a Z. Vamos abordar todos os artigos, dando algumas dicas, fazendo alguns exercícios ali para te chamando a atenção. Você vai ver que a lei não é tão difícil assim. Tem algumas partes que são chatas para você estudar, realmente eu concordo. Mas no contexto ela não é difícil o seu aprendizado, tá? Aula número 9, que vai tratar do artigo 13 e 14, nós vamos tratar da posse e vamos tratar do exercício. A gente viu que o primeiro ato que tem, logo após a homologação do concurso público, o primeiro ato que tem será a nomeação. A nomeação, ela é um ato, gente, e isso vai ser super importante que você tenha isso em mente, que a nomeação ela é um ato unilateral. A administração pública não chega para você e pergunta, você quer ser nomeado? Não. Logo após a nomeação, e assim você vai decorar, eu tenho o que nós chamamos de posse. A posse, aí sim, a posse ela acaba sendo um ato bilateral. Eu tenho a posse. Passado um tempo, depois da posse, eu tenho o que? O exercício. Então, esses três fatos eu quero que você decore muito bem. Eu tenho nomeação, tenho posse e tenho exercício. A gente já viu que é na posse que ocorre o que nós chamamos da investidura. Gente, entre a nomeação e a posse, existe um prazo, a gente já vai abordar, para que o indivíduo, após ser nomeado, tome posse nesse prazo devido. Se o indivíduo não tomar posse no prazo devido, o que é que acontece com esse ato? É muito comum em prova eles fazerem essa pegadinha. O indivíduo foi nomeado, mas passado o prazo não entrou em posse ou não tomou posse. Então o ato será anulado. Errado. Por que está errado, professor? Porque isso aqui é um ato administrativo. E se você falar que esse ato está anulado, lembra do efeito do ato administrativo? O efeito é ex tunc, ele retroage até a origem do ato. Então eu diria assim, que tudo que está para trás foi ilegal. Então tudo que está para trás é inválido e não procede isso. Então grave isso para a prova. Nomeação, prazo passou, o indivíduo não tomou posse. O que acontece com esse ato? Esse ato é tornado sem efeito. Ele torna-se sem efeito. Grave isso para a prova. O que eles insistem em te perguntar? Eles insistem em te perguntar a você que o ato foi anulado, para você responder que foi anulado. Não foi. Cuidado com isso. No dia a dia, fora do nosso estudo, fora do nosso ambiente jurídico, fora do nosso ambiente de estudo do direito, é muito comum a gente usar as palavras com sentido para várias coisas. Então a gente quer dizer que aquilo lá não procede mais, a gente acaba dizendo que é inválido, anulado. Aqui não. O ato torna-se sem efeito. Na posse, a administração pública para você diz assim, olha, esse cargo que você vai tomar posse, que eu vou te dar posse agora, esse cargo, ele tem essas responsabilidades, essas penalidades, esses deveres, essas proibições, esses direitos, essas vantagens. Você quer esse cargo ou não? Aí você faz suspense um pouco, fazer um pouquinho de charme. Deixa eu pensar. Quero, beleza. Aí você se investe no cargo. É onde ocorre a investidura. Veja, nesse momento você assina o quê? O que você assina? Se você está fazendo um concurso público para preencher um cargo público, não há uma relação contratual de trabalho, né? Não existe um contrato de trabalho. Existe o que nós chamamos termo de posse. Aí você assinou o termo de posse. Veja, a partir do momento que você tomou posse, assinou o termo de posse, você se vinculou mais à administração pública. O teu vínculo perante a administração pública ficou mais sólido. Passado um período,
você tem que entrar em exercício. Veja que você pode entrar em exercício no mesmo dia que toma posse. Então você tomou posse às 9 horas da manhã e já pode querer começar a trabalhar às 9 horas da manhã. Mas você estudou muito, está cansado, né? Você não precisa entrar, tomar posse e já entrar em exercício, começar a trabalhar naquele mesmo dia ali. Você pode descansar uns dias, você vai ver que você tem uns prazos para que você possa entrar em exercício. Passado um tempo, você resolveu não mais trabalhar na administração pública, você vai viajar, ganhou na Mega Sena, ou sei lá, não está mais afim de trabalhar na administração pública ou quer fazer um outro concurso, não vai entrar em exercício. Ou seja, você tomou posse, não entrou em exercício no tempo devido, você será exonerado. Aqui em concurso é muito comum colocarem para você o seguinte, que você será demitido. Não pode, né, gente? Porque demissão, ela é penalidade. Então veja, o indivíduo foi nomeado, teve um prazo para tomar posse, não tomou posse, o ato torna-se sem efeito. Se ele tomou posse, mas não entrou em exercício no tempo devido, ele será o quê? Exonerado. Grave isso para a prova, não esquece de ver isso na prova. Vamos dar uma olhadinha no nosso artigo 13, que diz assim: a posse será dada pela assinatura do respectivo termo. É o que nós falamos, termo de posse. Não, há uma relação de trabalho, chamada relação de trabalho institucional, ou relação de trabalho político-administrativa, ou relação de trabalho estatutário. Será assinado o termo de posse, no qual deverão constar atribuições, deveres, vantagens, responsabilidades, penalidades, a gente já falou tudo isso, inerentes ao cargo ocupado, ao que cabe ao cargo. Parágrafo 1º diz assim: a posse vai ocorrer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Então, qual foi o ato de provimento? O ato de provimento foi a nomeação. A partir desse momento, eu começo a contar 30 dias. Então, eu tenho 30 dias para tomar posse. Eu tenho 30 dias para tomar posse. É isso que está dizendo ali. Aí diz assim: ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Então está se dando um provimento originário ou primário. Diz assim: parágrafo 2º, em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de provimento em licença, e aqueles artigos todos ali, aqueles incisos que serão abordados lá na frente para não te confundir, eu vou alterar o termo inicial do início da contagem do prazo da posse. Então, por exemplo, ele foi nomeado, mas alguma coisa aconteceu. Por exemplo, eu estou em licença maternidade. Ora, aí eu vou alterar o prazo dessa posse. De que maneira? Eu vou alterar no sentido que quando acabar a licença maternidade, eu darei um prazo de 30 dias para tomar posse. Isso já foi questão de concurso. Tem gente que fala assim, não, que daí ela não vai tomar, como ela está em licença maternidade, ela não toma posse, é excluída do concurso público. Tá louco, né, gente? Veja só, mulher fica lá grávida, 9 meses, tendo nenê, leva mais 9 meses para o corpo voltar tudo ao normal, e depois eu vou pegar e vou penalizar a mulher? O que é isso, gente? Não pode. Então eu vou apenas alterar a contagem do prazo da posse. Parágrafo 3º diz: a posse poderá dar-se mediante procuração específica? Sim. Assim como alguém, veja que interessante, assim como você pode casar por procuração, pode se separar por procuração. Então, por exemplo, você mora no Brasil e o teu noivo mora no Japão. Ora, você pode casar por procuração específica, pode se separar. Então eu posso dar uma procuração para que alguém tome posse no meu lugar. Por algum motivo, eu vou ter que ficar uma semana no hospital, ou sei lá, algum motivo, eu vou dar uma procuração específica para que esse indivíduo tome posse no tempo devido. Mas precisa ser uma procuração específica, então não é qualquer procuração. O parágrafo 4º diz assim para a gente: só haverá posse no cargo de provimento de cargo por nomeação. Olha, quais são os cargos que recebem nomeação? Cargo público efetivo, cargo público em comissão
e tem a situação do interino, que a gente vai abordar ele mais tarde. No momento oportuno, a gente vai chamar de novo essa informação para cá, para a aula. Parágrafo 5º diz: no ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Muito importante, gente. É na posse que eu vou exigir o diploma ou habilitação para ver se você pode preencher o cargo público. Na verdade, eu vou resumir isso daí. Toda a tua documentação, com exceção para concurso para juiz ou para promotor público, é na posse que eu vou exigir do candidato apresente toda essa documentação. E para isso eu tenho uma súmula do STJ, bem famosa, a súmula 266, que vai dizer que a diplomação ou habilitação ela será exigida na posse. Ela protege tanto o candidato como a administração pública. Então, por exemplo, você fez concurso público e lá no edital está escrito assim, que para você fazer aquele concurso público, você precisa estar concluído o seu 3º grau. O teu curso universitário tem que estar concluído, você tem que apresentar o documento de conclusão. Ora, você sabe que você forma-se, por exemplo, em junho, mas a colação de grau será em agosto. É na colação de grau que eu tenho essa documentação. Então, eu tenho que apresentar isso no dia. Se eu não apresentar isso no dia, o que a administração pública faz? Ela exclui, acaba me excluindo do certame, do concurso público. Há situações que já acabaram ocorrendo em concursos da Polícia Federal, por exemplo, que deixou o candidato por último. O candidato no dia da posse não estava presente com seus documentos e acabou sendo deixado por último, né? Mudou a ordem da fila. Há candidatos que entram na justiça até para exigir que a faculdade faça a colação perante ele na sala do reitor ou do presidente da faculdade, vamos chamar aqui o reitor da faculdade, e demonstre isso no dia da apresentação da posse. Então ela protege tanto o candidato, assim a administração pública não pode exigir antes. Seria o caso, como já aconteceu, o indivíduo tem 17 anos, eu digo assim, ele só pode fazer concurso público quem tem 18 anos. Aí ele faz a inscrição com 17 anos, ele fazia inscrição, aí ele tinha que ir no órgão público apresentar a taxa de pagamento, apresentar os documentos, aí a administração pública dava um carimbaço ali, tal, pronto, você pode fazer o concurso público. Aí não, então eu só vou exigir na posse. Mas lembre-se, protege tanto o candidato como protege a administração pública. Aí diz o seguinte: será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo do parágrafo 1º. Qual é o prazo que eu tenho da posse? Então, 30 dias. Não fala em prorrogação. Você viu que não fala em prorrogação. O que fala é o seguinte: é a possibilidade desse prazo começar a contar depois em que eu me encontrar por uma situação de impedimento. Aí, beleza. Outro detalhe importante, que se ele não tomar posse no tempo devido, é isso que o parágrafo 6 está dizendo. Será tornado sem efeito o ato de provimento originário chamado nomeação. O artigo 14 fala pra gente: a posse em cargo público vai depender de prévia inspeção médica oficial, nada a acrescentar. Parágrafo único, só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. E aqui nós temos algo importante para resolver, que é a questão da Fundação Carlos Chagas. A questãozinha da Fundação Carlos Chagas diz assim: o indivíduo que não entra em posse no prazo devido terá o ato de nomeação anulado. Olha o que eu falei para você, gente. Olha o que eu disse para você agora há pouco. Não sei, você prestou atenção? Mais uma vez, preste atenção aqui. Se eu falar que esse ato de nomeação foi anulado, lembre-se que não é um ato administrativo. O efeito é ex tunc.
eu estaria dizendo que tudo está anulado, não só o ato de nomeação em si. Então, na verdade, se o indivíduo foi nomeado, não entrou em posse no tempo devido, o ato torna-se sem efeito. Então, no nosso exercício diz assim: o indivíduo que não entra em posse no prazo devido terá o ato de nomeação anulado. Errado. Terá o ato de nomeação tornado sem efeito. Professor Rússio Ferraz se despedindo aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.